Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aqui mais uma vez, né, para a gente dar continuidade aí na nossa playlist, né, Evangelho no Lar. E devagarzinho a gente vai construindo essa playlist, colocando cada vez mais vídeos, é, ganhando também maturidade no processo de condução dessa playlist. E obviamente a minha intenção é em breve voltar a gravar vídeos sobre assuntos de espiritualidade, projeção astral, esse tipo de coisa, porque obviamente a gente continua estudando e continua obviamente tentando divulgar essas informações, porque eu acho que são incrivelmente importantes e potentes e todo mundo devia saber isso, né? Afinal de contas é uma capacidade do corpo, né? Uma capacidade anímica, ou seja, uma capacidade do corpo físico de realizar a saída consciente fora do corpo, né? Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com credo, né? Não tem a ver se você é crente, se você é católico, se você é testemunha de Jeová, se você é muçulmano, não tem a ver com isso, tem a ver com a capacidade natural de nós abandonarmos a nossa consciência, abandonar o nosso corpo físico, né? Enquanto a gente dorme. E aí, obviamente, a gente fazer excursões por outros lugares, por outras dimensões e, obviamente, encontrar consciências lá, né? E, obviamente, aprender que a gente não está num lugar apenas, né? Que a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Você vê, a gente mesmo estando dormindo, a gente pode mudar de dimensão. O que prova, obviamente, que a gente pode estar em em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, em breve teremos novidades aí sobre os outros vídeos e tal. Eu estou me organizando primeiro a vida física, que passou por uma turbulência grande, e agora, lentamente, eu pretendo ir organizando as coisas para, enfim, dar continuidade na propositura desse canal. Mas essa playlist aqui é a playlist Evangelho no Lar. E o objetivo aqui é a gente fazer preces, né? Para, obviamente, fazer uma doação energética, né? Certo? Então é isso. Bom, como vocês bem sabem, o Evangelho no Lar é uma proposição espírita. E por conta de ser isso, dessa forma, né, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui. A gente usa também esse outro livro que tem usado por enquanto, esse livro Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. A gente pode eleger eventualmente outro livro aí e tal, mas é o que nós temos usado aqui. E também a gente tem usado também esse livro aqui, que é outro um livro letivo, né, que é o A Flor do Dia do Sriprembaba, que tem umas ideias muito boas, muito legais e estimulam a nossa reflexão. Enfim. Enfim, eu estava pensando aqui que eu vou ter que falar isso para vocês, né? Eu trabalho visitando a casa das pessoas, né? Fazendo meu trabalho. E aí, é, hoje eu fui na casa de uma pessoa, né? E dentre as casas que eu visitei, e é impressionante que tinha uma pessoa com quem eu falava, que eu falei, que parece que você não está falando com a pessoa. E eu estava começando aqui a falar com vocês, essa pessoa começou a vir na minha cabeça frequentemente. Então, provavelmente eu vou pedir na prece, fazer intenção em algum momento da prece, vou fazer intenção por essa pessoa. A impressão que eu tenho é que eu estou falando com o obsessor, no caso daquela pessoa específica.
E é um negócio muito doido. Uma energia, você sente uma força magnética muito forte. É um negócio muito curioso, assim. E agora comecei a prece, aí começa a abrir boca, começa a lembrar da pessoa, enfim, né? A pessoa realmente está precisando de prece, né? Deve estar precisando, imagino. Tá bom? Então vamos lá? Bom, como a gente vai fazer a prece, a gente sempre faz uma dilatação áurica, né? Que é o que? Basicamente a gente faz uma movimentação energética e para isso a gente usa a respiração, que é o principal motor dessa movimentação energética é a respiração. Então quando a gente usa algumas técnicas de respiração, você pode atingir o relaxamento profundo, mas no nosso caso aqui específico a gente pretende fazer uma movimentação energética insuflando obviamente oxigênio em nossas células e especialmente fazendo com que esse oxigênio também leve, né, leve elétrons e leve, enfim, leve cargas, né, vamos chamar assim, para dentro do nosso corpo, para que haja uma troca energética e obviamente isso estimule a movimentação energética dentro do nosso corpo, tá certo? Também, né? E como é que a gente respira? A gente respira assim, ó. Essa pelo menos é o jeito que eu tenho usado, não é o único, não é o mais certo, mas é o que funciona para mim. Que é assim, ó, a gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa, depois a gente expira. E aí nessa expiração, a gente expira lentamente. Então eu vou fazer aqui e nós vamos fazer isso por 8 minutos. Eu vou marcando aqui e aí depois a gente efetivamente começa a evocação dos nossos bons amigos, tá bom? Vamos lá, é assim, ó. Continuem respirando. Quando vocês estiverem expirando, imaginem uma névoa branca saindo pelos pulmões, pelo nariz, pela boca. Imagine isso.
Mais 3 minutos. Muito bem. Terminando a respiração. A partir de agora a gente já pode evocar os nossos bons amigos para que eles nos ajudem, né? No nosso momento de prece aqui. Vamos lá? Dessa forma, então, humildemente, pedimos aos bons espíritos que estejam conosco a partir de agora. Orientando os nossos pensamentos, permitindo que nós possamos fazer boas escolhas de textos no Evangelho de hoje, que nós possamos bem interpretar essas leituras para que elas possam ser o mais efetivas possível. Que da mesma forma nós consigamos criar uma egrégora que seja favorável ao trabalho desses nossos bons amigos e que nós possamos elevar nosso pensamento ao Criador, permitindo que tudo de melhor aconteça a partir de agora. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Está no livro de Mateus, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado. E aparece publicamente. Está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram: Por que falas por parábolas? E respondendo, lhes disse: Porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e nem compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos e se fecharam, e os olhos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Aí vem as explicações. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo a encobre constantemente. O sentido de suas palavras sobre o véu alegórico, que nem todos podem compreender. Ele se aplica ao dizer aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque ainda não estão à altura de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo seria inútil, por enquanto. Mas digo-lhes a vós, porque vós foi dado compreender esses mistérios. Ele precedia perante o povo como se faz com as crianças cujas ideias não ainda estão desenvolvidas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas deve-se colocar sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isso é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige. Porque há pessoas para as quais a luz muito ativa ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral, mesmo que com muitos indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada um deve vir ao seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina.
Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, pois, atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, as trevas da ignorância lhes pesam. Tendo Deus entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar, refletir sobre sua fé. Isso é quando não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Aí continua, vou ler mais um bloco. Se em sua prudente sabedoria a providência só revela suas verdades gradualmente, sempre se desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las, mantendo-nos em reserva e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-los. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo atingiu a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto um dia será descoberto, e o homem que ainda não compreender na terra será sucessivamente revelado em mundos mais avançados e quando estiver purificado. Aqui na terra ele ainda está em meio ao nevoeiro. E está, gente, vamos lá fazer comentário aqui, está em meio ao nevoeiro porque também quer queira, quer não, o Brasil ele foi orientado pela Igreja Católica, né? Não tem jeito, a gente não consegue escapar disso, né? Mesmo com a Reforma Protestante, existia um livro base, que era o livro da Igreja Católica, que era a Bíblia. Então, obviamente, houveram contestações sobre certos aspectos pelo Calvino em relação às Escrituras, né, a Bíblia, mas hoje a gente já sabe, né, pela ciência, que muitas das coisas que estão na Bíblia são míticas, né, necessariamente não aconteceram, né. Hoje, por exemplo, os estudiosos têm quase certeza que Moisés não existiu, por exemplo, né. Então assim, se você tem uma base corrompida, vamos dizer assim, e tudo se baseia, né, tudo parte, e tudo se desenvolve a partir dessa base falsa, vamos dizer assim, essa base, não vou dizer falsa, mas imperfeita, vamos dizer assim, é lógico que vão nascer dessas análises e dessas conclusões coisas que não vão fazer sentido. E aí, o que acontece? Como a maioria das pessoas não chega a um consenso, porque não tem como chegar a consenso nenhum, porque tem um monte de coisa ali que é alegoria, tem coisa que tem a ver com as leis, né? Então, muitas coisas das coisas que estão na Bíblia tem a ver com a cultura e com as leis da época. Entende? Então, assim, aí você começa a descontextualizar frases aqui e ali para poder justificar a tua interpretação. E é muito difícil você chegar numa conclusão, porque cada um vai ler de um jeito segundo o seu universo. Então, obviamente, a gente dificilmente vai chegar numa conclusão sobre um determinado ponto angular da Bíblia, né? E essa coisa que existe ainda hoje, né?
na Igreja Católica, e isso não é crítica, isso é um fato, né? De que você não pode questionar Deus, né? Porque a Igreja, de certa maneira, tentou perpetrar isso, né? Você não pode questionar Deus, né? A Igreja é a salvação e você não pode questionar Deus, ou seja, você não pode questionar a Igreja. Então, com esse comportamento, obviamente, meio que se cristalizou na cabeça das pessoas de que a gente não deve pensar sobre religião, a gente não deve pensar, e por consequência, né, a gente não deve pensar sobre espiritualidade, né, que é um assunto, é do jeito que é e isso não se discute. Então criou-se, de certa maneira, uma relação de, vamos dizer assim, tamponamento, né, da busca pela espiritualidade, né, que você não questiona, você tá bem, não tá bem, aí depois você muda de religião, você vai para outra, aí se você não se acerta também, você cisma de dizer ateu, se auto-intitular ateu, e, e aí você começa a olhar para tudo isso e fala assim, né, todo mundo, você tem que respeitar, obviamente, a opinião das pessoas, mas a mim me parece uma coisa muito louca, assim, porque você fala assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa consegue se auto-intitular ateu se ela, por exemplo, nunca teve uma saída lúcida do corpo? Né? Se ela nunca teve uma saída do corpo, como é que lúcida, como é que ela pode dizer que ela é ateu? Ateia, né? Enfim, ou seja, são pareceres apoiados em coisas que não são a verdade, apoiados em crendices, em mítica da igreja, em mítica do evangelho, em mítica da Bíblia, e está todo mundo dentro desse escopo, dentro desse universo, e parece que não se fala mais nisso. E eu acho que é chegado o tempo em que as pessoas devem questionar tudo, devem procurar tudo, devem ler sobre tudo, né? Agora nós temos a possibilidade de discutir, de navegar por esses mares, então que façamos, né? Que aproveitemos esse tempo, né? E especialmente dessas questões todas que são parabólicas, né? Que dos textos que estão na Bíblia, que Jesus falando por parábolas, né? É, né? É óbvio que se ele falava por parábolas, é porque ele de certa maneira desconfiava que ah, de algum jeito esses apóstolos poderiam entender de alguma forma o que ele estava dizendo, né? Porque assim sendo, Jesus não seria, é, vamos dizer assim, sem noção, né? A ponto de querer transferir um conhecimento para umas pessoas que não teriam capacidade de assimilar, né? Mas basicamente, muitas das coisas, que ele precisava passar, né? Talvez não houvesse aderência na cabeça daquele povo, daquela época, daquela cultura, especialmente porque existiam muitos povos, né, que eram politeístas, né? Então, por exemplo, você rezava para Deus Sol, para Deus Lua, sei lá, para Deus. E obviamente essa mudança de conceito para algumas regiões deve ter sido muito brusca. Então eu imagino que aquilo ali deve ter sido um caos na época, mas enfim. Bom, dito isso, né, a respeito do Evangelho, é, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece hoje por bombeiros. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos tido uma quantidade muito grande de chuvas fortes em várias regiões do Brasil e
e os bombeiros, né, têm trabalhado muito em deslizamento de terra, em socorro de pessoas, em gente afogada em rios, em açude, não sei o que lá, por causa das chuvas, em barreiras, em muro que cai, em árvore que cai, entendeu? E às vezes a gente sempre lembra da população, né? Ah, é porque a população está sofrendo demais com as chuvas, mas a gente acaba, às vezes, injustamente, se esquecendo desses profissionais que de um jeito ou de outro estão sempre presentes nessas catástrofes, né? Ajudando, colaborando com as pessoas ali. Tá certo? Então gostaria que nós pedíssemos por eles. Vamos lá? Assim sendo, pedimos humildemente aos bons espíritos que protejam esses trabalhadores do bem, que têm ajudado regularmente as pessoas nas suas dificuldades e momentos críticos da nossa estada na Terra. Pedimos humildemente aos elementais e aos bons espíritos que permitam que as chuvas caiam mansamente e que, na medida do possível, as pessoas possam ser ajudadas, possam ser amparadas por esses profissionais que estão sempre disponíveis e dispostos a fazer o melhor que podem. Sendo assim, que Jesus abençoe a todos esses profissionais. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pergunta-me, querida, como posso ajudá-la a compreender e aceitar as críticas e ofensas? Jesus exemplificou com atos, e isso ainda não aprendemos. Como eu, um oriental imperfeito, né, o Jacó, posso fazê-la praticar a caridade do amor? Vou ler novamente. Pergunta-me, querida, como posso ajudá-la a compreender e aceitar as críticas e as ofensas. Jesus exemplificou com atos e isso ainda não aprendemos. Como pode um oriental imperfeito, como eu, um oriental imperfeito, posso fazê-la praticar a caridade do amor? Que é essa coisa, né? A caridade do exemplo é uma coisa maravilhosa, né? Às vezes você praticando um ato qualquer de ajudando alguém, enfim, ela é absurdamente mais importante do que você ler 100 livros. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa muito legal para alguém, você não consegue explicar isso em nem 1000 palavras. Então, o lance da prática do bem é um negócio fantástico, né? Ou seja, que a gente tem a capacidade de ensinar pelo exemplo. E, por exemplo, se a gente for pensar nesses trabalhadores das catástrofes, né? Acidente de carro, esse tipo de coisa,
tudo bem que eles estão cumprindo uma função, eles foram treinados para isso, né? Mas é um exemplo de caridade. Eles vão lá e fazem o que tem que ser feito, entendeu? Acompanham a pessoa, tentam ajudar, enfim, ah, em alguns casos estabilizar a vítima e fazer a remoção para um lugar seguro onde possa receber um tratamento, enfim, a pessoa está ali. Eles não vão lá saber se é preto, branco, amarelo, rico, pobre, não quer saber. Ele não quer saber, ele vai lá e faz. Ele chega lá, ó, tem uma ocorrência em tal lugar, o cara vai e entra e faz e enfim, né? Então, e especialmente, por exemplo, muitos bombeiros também, isso não era uma coisa muito recorrente, mas cada vez mais os bombeiros estão, na medida do possível, ajudando os animais também, né? Quando há essas catástrofes coletivas, você vê muito vídeo de bombeiro ajudando cachorro, gato, passarinho, né, que fica ilhado, cobra, às vezes até cobra, ficam ilhados em cima de casa, em cima de árvore. Os bombeiros vão lá retirar, né, esses animais para poder mandar para um lugar adequado, né? E isso, na verdade, é um exemplo de amor, é um exemplo antes de ser uma função, é um exemplo de amor, né? De amor aos animais, de amor ao próximo, né? E isso é uma coisa muito interessante. Bom, eu acho que a gente pode fazer uma prece por nós mesmos, né? E, obviamente, pedindo aos bons espíritos que abençoem a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada e, especialmente, atendam a alguma necessidade que a gente tenha. Tá certo? Vamos lá? Bons amigos, mais uma vez pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar, coordenando os nossos fluidos e nossas energias para que atendam às nossas necessidades, que as nossas angústias sejam saneadas e que nós possamos receber boas intuições para a solução das nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Nova consciência. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona, quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria. E nesse caso é o espírito.
E isso é realmente um exercício diário, né? De questionamento, de intuição, de busca interior, né? A gente começou falando, eu comecei falando aqui sobre esses cânones, né, que balizaram a orientação religiosa do Brasil, né? Você vê, nós tivemos aí de Brasil falando 500 anos de catolicismo e nós temos, podemos falar 120 anos de espiritismo no Brasil. Se a gente for levar em consideração especialmente, por exemplo, o Fernandino de Moraes, em 1908, nós temos aí 112 anos de espiritismo, no caso da Umbanda. Mas do kardecismo, a gente pode falar que o kardecismo mesmo começou aqui no Brasil em 1950, mais ou menos, né? Quando o Chico Xavier começou os trabalhos dele em 40, 44, os primeiros livros ali, né? É, então a gente tem, vai, 80 anos de kardecismo no Brasil. E obviamente a gente precisa se colocar em busca de informação, em busca de estudar essas balizas, né? E começar a questionar, né, essas novas vertentes de conhecimento, a fim de que a gente possa no futuro ter condições de, de desenvolver a nossa consciência, né? E assim como os apóstolos, né, ter condição de compreender as parábolas, de compreender as palavras de Jesus, os ensinamentos, que a gente tenha condição minimamente no futuro de poder mudar a nossa postura em relação ao conhecimento que nós temos religioso, né? Porque não basta você conhecer um monte de coisa se você não põe em prática. Não adianta, né? Então, na medida do possível, a gente tem que procurar evoluir como um todo, né? E isso passa, obviamente, por essa busca interior que todos nós devemos praticar. Tá certo? Então reflitamos sobre isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Evangelho de hoje, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Ar. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.